Olá, queridos. A Bíblia como ela é. Hoje nós vamos estudar a epístola do apóstolo São Paulo aos Gálatas. Alvos: reconhecer a importância de abandonar a velha vida para viver a liberdade de Jesus. Este é o primeiro alvo. O segundo alvo é que sentir-se confiante na decisão que tomou de seguir a Jesus. E o terceiro está realizado a soma dos dois primeiros, que é o agir. É colocar os ensinamentos em prática e ajudar uns aos outros a viver a liberdade dada por Jesus Cristo. Com data provável de 48 a 49 depois de Cristo, Gálatas é provavelmente a primeira epístola de Paulo. É um belo compêndio de ensino sobre a salvação pela graça de Jesus Cristo. A epístola é a expressão exata da liberdade cristã por meio da fé somente. É também chamada a carta magna da liberdade cristã. Gálatas marcou a vida de grandes homens, como Martinho Lutero disse: o pequeno livro de Gálatas é minha carta. Eu noivei com ela, é minha esposa. Um outro grande avivalista, John Wesley, encontrou paz duradoura a partir de um sermão em Gálatas. A visão panorâmica dessa carta, como todas as cartas estudadas até aqui, e também os evangelhos, nós fizemos uma visão panorâmica. E, em primeiro lugar, a visão traz algumas informações básicas que precisamos saber, alguns detalhes que precisamos ter conhecimento. O primeiro é que grupo pertence esta carta do apóstolo São Paulo. Essa carta pertence à Epístola Paulina Eclesiástica. Daí vem a questão da eclesia. A igreja pertence ao grupo de cartas destinadas às igrejas. O autor é indiscutível, o apóstolo São Paulo. A data, provavelmente, é a data de 48 a 49 depois de Cristo. O local que foi escrita essa carta: Antioquia da Síria. Há uma certa dúvida em alguns autores do local, mas a maioria advoga que foi exatamente na Antioquia. Essa Antioquia da Síria, para diferenciar da outra Antioquia. O alvo: judeus e gentios da Galácia. Versículo-chave: Gálatas 5, versículo 1, quando diz assim: estás, pois, firme na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Este é o versículo-chave. A expressão-chave desta carta é a liberdade cristã. No ponto 1.2, o esboço desta carta, ou epístola, ela trata do capítulo 1, capítulo 2, sobre a autoridade apostólica. Paulo confirma e defende sua autoridade apostólica. É uma defesa, não é, da sua condição apostolar. No capítulo 3 e capítulo 4, nós temos ali, nessa carta, a justificação pela fé. Paulo explica e ilustra cuidadosamente que a justificação é pela fé somente. No capítulo 5 e 6, a necessidade de santificação. Paulo mostra que a liberdade em Cristo não nos isenta da santificação na vida cristã.
Se tivéssemos de resumir o livro ou a epístola aos Gálatas em uma proposição, em uma sentença, Paulo comunica a libertação do pecado pela graça e não pela lei. No ponto 2, nós encontramos as circunstâncias que esta carta ou a epístola foi escrita. No decorrer de cerca de 30 anos que se passaram entre a conversão perto de Damasco e a prisão em Roma, o apóstolo Paulo viajou muito pelo império como embaixador de Jesus Cristo. Em 3 famosas viagens missionárias, pregou o evangelho e plantou a igreja nas províncias da Galácia, Ásia, Macedônia, norte da Grécia e Acaia, sul da Grécia. Além disso, as visitas eram seguidas de epístolas com as quais ajudava a supervisionar as igrejas que havia fundado. Uma delas, que muitos creem ser a primeira escrita por ele, é a epístola aos Gálatas, que foi dirigida às igrejas da Galácia, no capítulo 2 e capítulo 1 e capítulo 2. É uma referência à parte sul da província, particularmente às 4 cidades da Pisídia, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, que Paulo evangelizou durante a sua primeira viagem missionária, narrada em Atos, no capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 14, versículo 28. Desde sua visita àquela cidade da Galácia, as igrejas que ele havia estabelecido vinham sendo perturbadas por falsos mestres. Esses homens desencadeavam um poderoso ataque contra a autoridade do Evangelho de Paulo. Eles contestavam o Evangelho da justificação pela graça somente por meio da fé, insistindo que para se obter a salvação era necessário algo do que a fé em Cristo. Era preciso circuncidar-se, diziam, e guardar a lei de Moisés. Nós vamos encontrar essa confirmação no livro de Atos, capítulo 15, versículo 1 e versículo de número 5. Paulo repreendeu veementemente a perspectiva da salvação pelas obras da lei, ensinando que Jesus nos salva por meio da fé somente. O propósito dessa epístola. Havia na igreja um grupo denominado judaizante, que acreditava não poder a indivíduo tornar-se cristão sem antes tornar-se judeu. Gálatas 6, versículo 12. Tal ensino contrariava completamente a doutrina da salvação pela graça, independentemente da etnia, da classe social ou de qualquer outra especificação partidária. Nós encontramos isso em Gálatas 3, versículo 28. E também provocava divisões na igreja, separando judeus e gentios. Dessa forma, até mesmo o apostolado de Paulo estava em jogo, pois o que ele ensinou estava sendo contrariado. O apóstolo, então, escreve a epístola para defender a salvação pela graça, que evita totalmente o legalismo dos judaizantes. Gálatas 2, 5. Então, essa carta, a princípio, é uma defesa do cristianismo. É uma defesa da fé. A salvação exclusivamente pela graça de Deus por meio da fé. Não por observar a lei. Quando se trata de lei, muitas vezes a gente tem que entender em que contexto o significado dessa palavra lei. A lei pode ser referente ao decálogo,
A lei pode ser referente também ao Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. A lei também pode ser referente a toda a Bíblia, a instrução, os ensinos. Porque a palavra lei, a tradução veio da Torá. Torá, literalmente, quer dizer lei. Mas há outros significados, como instrução, como ensino, como argumentos. Então, a ideia básica do judaísmo era que a salvação era oriunda da lei que foi dada por Deus. Inclusive aquela ideia de que o mundo foi criado por causa dos judeus. E aos judeus foi dada a lei lá no Monte Horebe, no Sinai, quando eles saíram do Egito, e ali Deus outorgou os 10 mandamentos. O quarto ponto desta epístola é a sua estrutura. Primeiro, a autoridade apostólica. Paulo inicia sua epístola aos Gálatas escrevendo sua biografia. Nela, o apóstolo descreve que seu encontro com o Evangelho não dependeu de homem algum. Capítulo 1, versículo 12. Ele foi separado por Deus. Ele teve um ensinamento direto, conforme ele diz no primeiro capítulo. Ele aprendeu com Jesus. Ele aprendeu com Jesus. Viveu dentro do judaísmo e até perseguiu a igreja. Ele diz isso em Gálatas 1, versículo 13 e 14. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo de 5 a 6, foi vocacionado no caminho de Damasco. Quando ele ia para Damasco, à procura de cristãos para colocá-los na prisão. Teve carta, teve autorização para fazer isso. Foi lá nesse encontro em Damasco que ele conheceu Jesus, o Senhor da vida dele. Jesus se tornou o Senhor de sua vida. Ele o perseguia e agora ele está sendo perseguido por defender e por acreditar que aquele que ele perseguia, na verdade, era o ungido de Deus. Era o Cristo, o Filho de Deus. Então ele faz uma defesa apostólica do seu ministério. Ele encontrou com outros discípulos. Ele encontrou com Tiago, com Pedro, com João, que ele chama lá como as colunas do Evangelho. Chegou a repreender Pedro em Antioquia. Ele tinha autoridade, porque ele foi vocacionado por Deus. Desde o ventre de sua mãe, ele vai dizer isso no primeiro capítulo de Gálatas. Então ele mostra a sua biografia. Ele não veio por acaso, né? Ele não saltou de paraquedas no cristianismo. Ele teve uma experiência marcante com Jesus. E a partir daí, a sua vida era Jesus. O viver era Cristo. Né? Tudo para Cristo. Inclusive deu sua própria vida por amor a Jesus Cristo. O ponto 4.2, o apóstolo Paulo vai tratar exatamente da justificação pela fé somente. E é o que está no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 17, quando ele diz aqui: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então, a justificação pela fé. Ninguém é justificado pelas obras, por mérito, por merecer. A salvação não é um prêmio que você conquistou na cruz. A salvação é uma dádiva, é um presente de Deus, foi dado na cruz.
quando Jesus carregou, e ali ele removeu, ele fez a remissão dos nossos pecados, a expurgação dos nossos pecados. Ele nos limpou de todo o pecado. Foi na cruz. E ele defende isso, a justificação pela fé, somente pela fé. O apóstolo também relembra que Abraão, o pai do povo de Deus, não dependeu da lei escrita para a sua salvação, mas unicamente da fé. Isso ele vai falar em Gálatas 3, 16 a 14. Ele traz o Antigo Testamento para fundamentar aquilo que está pregando no primeiro século. Que Abraão, ele foi salvo não pela lei, mas por acreditar em Deus, por confiar em Deus. Então, pela fé. E Abraão, no período que ele foi chamado por Deus, a lei não existia. A lei vai existir depois de 4 séculos. Então foi a fé. Ele vai justificar isso. A fé é o fundamento principal para a nossa salvação. Para ser salvo é preciso que tenhamos fé. Ou seja, que acreditemos na sua palavra, no seu propósito, no seu plano que foi estabelecido por Deus para a humanidade. A síntese é: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obra da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. É impossível que um ser humano, desde a criação, antes da lei, e durante a lei, após a lei, que obedeça todas as regras. É impossível obedecer a lei. A lei foi dada para nos dizer o que é pecado. Pelo contrário, a lei não absolve o homem, a lei condena o homem. A graça absolve. A graça redime o homem. A graça vai dizer que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. E a graça, mediante a fé, não pela lei. A lei nos aponta os nossos erros, as nossas transgressões. Em Romanos, no capítulo 10, versículo 4, ele vai dizer que Jesus é o fim. O fim da lei é Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. A lei veio até Cristo. E agora a salvação é olhar para Cristo, é crer em Cristo. É pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus, o ungido de Deus, o Messias de Deus. No ponto 4.3, há uma necessidade de santificação. A santificação é algo imperativo na vida do cristão. Você pode escolher ser qualquer coisa na vida. Pode escolher seu trabalho, a sua esposa. Você pode escolher ser um cristão, ser um religioso ou não. Mas no momento que você, pela fé, crer em Jesus como seu Senhor e Salvador, é imperativo, não tem opção. Você tem que buscar a santificação. Porque o nosso Deus é santo, conforme o livro de Levítico, capítulo 11, a partir do versículo 43. E nós encontramos no mesmo livro 19, versículo 2, sede santo, porque o nosso Deus é santo. Na carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 15 e 16, também vai ratificar a santidade. O apóstolo Paulo, em quase todas as cartas, principalmente na carta de Tessalonicense, e ele vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação. É a nossa
santificação. Então, é imperativo ser santo. A graça liberta o homem para não pecar, mas para viver em santidade, no Espírito. Paulo ensina que a vida cristã existe um padrão de santidade. Por isso, o apóstolo lembra que existe um grande conflito na vida cristã. Carnalidade versus espiritualidade. É aquilo que Paulo fala em Romanos, o conflito, não é? Da carne e do espírito. Conflito constante. Nós vamos enfrentar o dia a dia. O dia a dia. Porque o Espírito nos fortalece, o Espírito nos leva para a intimidade com Deus, para buscarmos a santificação. Mas a carne nos afasta de Deus. A carne nos leva a ter prazer no pecado. É isso que Paulo vai tratar exatamente. Mas no capítulo 5, ele trabalha essas questões da carne, da luta contra a carne e o espírito. Essa batalha, não é? Que só vai terminar na vinda de Jesus. Por exemplo, ele diz que as obras da carne, no capítulo 5, é prostituição, que significa impureza, lascívia, que significa idolatria, a porfias, significa ciúmes, iras, significa discórdias, a dissensão significa as facções, as divisões dentro da igreja. Se há facções, porque é obra da carne, não do espírito. A inveja, não é? A bebedices, a glutonaria, coisas semelhantes a estas. Então, o ser humano está vivendo segundo a carne. Se tem isso tudo na nossa vida, se nós priorizamos a prostituição, a lascívia, a porfias, a ira, as dissensões, as invejas, a glutonaria, bebedice, facções, discórdia, ciúme, inimizade, idolatria e impureza, é porque estamos vivendo sob o domínio da carne. Mas viver pelo Espírito é diferente. Viver pelo Espírito, ele vai dizer que o fruto, no singular, do Espírito é amor. É esse sentimento, não é, de relacionamento com Deus, porque Deus é amor. É um amor incondicional. Honramos. É esse tipo de amor. É o amor que reconhece também que nós somos falhos, que nós erramos, que nós não somos perfeitos. A perfeição só encontramos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas é o nosso alvo, através do processo da santificação. E alegria que não depende das circunstâncias, do momento que você está passando, se o momento externo é agradável, desagradável, é bom ou é ruim, é favorável, desfavorável. Não. É alegria. É aquela alegria que, mesmo em situações complicadas, adversas, nós sentimos felizes. E essa felicidade leva à adoração, a alegria leva à adoração. Assim como Paulo e Silas estavam lá presos, mas estavam à meia-noite, eles cantavam, eles adoravam, eles louvavam ao Senhor. É esse tipo de alegria. E a paz, não é? Shalom. Mesmo perdendo alguma coisa que nós amamos, que nós gostamos, mas permanecemos em paz. Primeiro porque Jesus é a nossa paz. Ele não só promove a paz, mas ele é a nossa paz. A longanimidade, olha, longanimidade é fruto do Espírito. A benignidade, o tempo todo, né? Fazendo coisas boas, o bem para as pessoas, o bem para o nosso próximo, bondade. O crente tem que ser bondoso. O crente não pode deixar essa característica de exalar, de efetivar, concretizar a bondade no dia a dia. A fidelidade, crente fiel ao Senhor. O Apocalipse diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Fidelidade nas tribulações.
fidelidade nos momentos bons. Mansidão é uma característica que é tão importante na nossa igreja. Manso. Não é se irar. Não é ter pavio curto. É esperar. É responder com mansidão. É responder com passividade. Isso é ser manso. Não é provocar mais a raiva ou a ira de alguém, mas é compreender que ela pode melhorar e nós também melhoramos quando isso acontece. Domínio próprio. Domínio próprio. É dominar as coisas. Isso aqui em relação agora é pessoal. Eu não posso ser explosivo, abrupto, fazer as coisas sem pensar, movido pela emoção, pelo coração. Mas esse domínio tem que ser dentro da razoabilidade, da racionalidade, né? Da razão de pensar o que é melhor e dominar os desejos. São prazerosos muitas vezes, mas que podem nos destruir. E isso aí é o domínio. Eu tenho que dominar as minhas paixões e os meus desejos. Isso é andar no Espírito. E devemos crucificar a carne. Tudo que está na carne que foi relacionado, devemos crucificar e andar no Espírito. De onde se conclui, estudar Gálatas é fortalecer a convicção. O ser humano só pode ser justificado pela fé em Jesus Cristo e que o próprio Deus que nos dá o dom da fé para a salvação, a carta também é extremamente prática e desafiadora à vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém.